Quase 4 bi de patrimônio, um baita histórico de rentabilidade e uma segurança do portfólio com baixa vacância e extremamente reconhecida pelo mercado. Esse é o KNRI 11, o fundo que a gente vai ficar atualizado hoje. As informações de hoje a gente retirou do relatório gerencial do fundo de outubro de 2022. Esse relatório foi divulgado no começo de novembro, então a nossa próxima atualização do fundo será em dezembro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, eu apenas apresento os fatos e você mesmo tira suas próprias conclusões de investimento. Não temos nenhuma ligação com carteira recomendada ou casa de análise. Eu convido vocês a acompanhar a gente nas outras redes sociais, tanto no canal no Telegram, quanto lá no meu Instagram, onde eu posto conteúdos diários. E o que é o KNRI 11? O KNRI 11 é um fundo imobiliário que tem como objetivo gerar renda de aluguel mensal, através da locação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. O fundo possui um patrimônio líquido de quase 4 bilhões de reais. O valor patrimonial de cada cota está em R$ 160, enquanto que o valor de mercado dessas cotas está ali muito próximo de R$ 150. A base de cotistas é de mais de 240 mil cotistas e a vacância física está ali na casa de 1,81%, com uma vacância financeira de 5,32%. Vamos conhecer agora um pouco do portfólio desse fundo. O portfólio do KNRI 11 é focado principalmente ali em imóveis para aluguel. A gente pode ver aqui que 101% do portfólio do fundo está alocado em imóveis. Se esse valor é superior a 100%, significa o quê? Significa que o fundo tem uma alavancagem. E aqui a gente pode ver que o fundo tem uma alavancagem na casa de 6,43%. Essa aqui é a alavancagem líquida, ou seja, ele desconta o caixa da dívida e aí pega esse valor restante e compara ali com o seu patrimônio líquido. A gente pode ver que o passivo do fundo é de 350 milhões de reais. O fundo também possui uma pequena parcela em CRIs, a parcela é de 192 milhões e o caixa do fundo é bem curtinho, 76 milhões. Quando a gente olha para os imóveis do fundo, a gente trouxe aqui uma tabelinha com todos os imóveis, a localização em relação ao estado, a área bruta locável, o número de unidades locáveis, a vacância, a inadimplência e o peso de cada imóvel desse na receita do fundo. A gente pode ver aqui que o fundo tem 12 lajes corporativas e 9 galpões logísticos. O fundo possui uma área bruta locável aí, total de 813.820 metros quadrados, com uma pequena vacância, uma pequena inadimplência também, e os imóveis aqui por unidade federativa. Temos 13 imóveis em São Paulo, 4 imóveis no Rio de Janeiro, 2 imóveis em Minas Gerais. Aqui a gente pode ver que os imóveis de maior relevância ali nas receitas do fundo é o edifício Diogo Moreira, com 8,7%, quase 8,8% de relevância na receita mensal do fundo. Temos o Centro de Distribuição Bandeirantes, Centro de Distribuição Pouso Alegre, o edifício Lagoa Corporate e, em quinto lugar, o Centro de Distribuição de Santa Cruz. Aqui a gente pode ver a receita por estado, a gente vê que São Paulo possui aí maior relevância, logo atrás Rio de Janeiro e depois Minas Gerais. O segmento logístico também é o que é mais relevante, porém o segmento de escritórios também tem a sua relevância, 41,17% da receita contra 58,83% do segmento logístico. Temos aí mais contratos atípicos do que típicos e temos um cronograma de revisional com 7% ainda a vencer nesse ano de 2022. Agora vamos saber o que aconteceu no último mês do KNRI 11. No mês de novembro, não tivemos movimentação na carteira de inquilinos do Kinea Renda Imobiliária. A gente pode ver aqui o gráfico de evolução da vacância física e financeira. A gente tem a vacância física aqui se mantendo entre 1,81% em relação ao mês passado, com a vacância financeira tendo uma leve queda de 5,32%. O fundo tem ali um cronograma de carências
que está incrementando a receita do fundo. Eu não trouxe esse cronograma aqui porque o incremento ele é mínimo, mas a gente pode ver uma pequena diferença em relação a esse incremento na evolução da vacância financeira de um mês para o outro. Atualmente, a vacância física do fundo é de 1,81%. A vacância financeira é de 5,32% e a vacância financeira ajustada pelas carências é de 6,05%. Vamos ver agora os dividendos do fundo. Em termos de dividendos, conforme informado no nosso comunicado de rendimentos publicado em 31 de outubro de 2022, o valor de rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês de outubro, cujo pagamento ocorrerá em 16 de novembro, será de 91 centavos por cota. Aqui a gente pode ver o último anúncio de dividendos, foi de 91 centavos por cota. Temos aqui que o valor é de 0,63% de yield mensal e o acumulado aí vai para 7%. Em rendimentos totais, o fundo distribuiu aí um total de R$ 114,45, uma média de 80 centavos ao mês. E se a gente pegar essa média e dividir ali pelo valor de IPO do fundo, a gente tem uma renda média do fundo de 9,6% ao ano. Nos últimos 12 meses, esse valor sobe um pouquinho. Temos aí, nos últimos 12 meses, R$ 10,10 distribuídos, que dá uma média de 84 centavos por mês. E aí, a gente tem essa média pelo valor do IPO de 10,10% ao ano em renda. Ou seja, para quem comprou esse fundo lá a R$ 100, seja no IPO ou seja em algum outro momento que o fundo negociou próximo desse valor, está tendo hoje um retorno somente em renda de 10,10% ao ano, o que é muito bom para esse nível de investimento em termos de segurança, em termos de diversificação. Aqui a gente sempre traz também o gráfico total de dividendos distribuídos. A gente pode ver que tem alguns extraordinários no meio do caminho. Esse gráfico aqui eu sempre trago lá da plataforma do MundoFi. Agora vamos falar sobre rentabilidade. Em termos de rentabilidade, o fundo sempre traz no seu relatório uma tabela de rentabilidade das cotas advindas de suas 7 emissões. Ou seja, aqui a gente tem as 7 emissões do fundo, temos o valor de referência, no caso da emissão, a gente tem a renda distribuída e a gente tem a rentabilidade total. É muito bom essa planilha aqui, seria muito bom se todos os fundos trouxessem um gráficozinho no caso, uma tabela de rentabilidade dessa forma. Aqui também traz algumas informações, como o administrador, que é a Intrag, a taxa de administração e gestão de 1,25% ao ano, o fundo não possui taxa de performance, início e a gestora, que é a Kinea Investimentos. Lembrando também que as emissões do KNR11 são exclusivas para a base de clientes do Itaú. E no primeiro estudo do KNR11, que está aí na nossa playlist de Radar de FIIs, eu trago um estudo mostrando que o fato dessas emissões serem exclusivas para a base de clientes do Itaú não interferem em termos de investimento nesse fundo para longo prazo. Sempre há oportunidades de comprar esse fundo mais barato que as emissões no dia a dia no próprio mercado secundário. Então, se você ainda tem essa preocupação, eu diria que esse não é um fator relevante para decidir se você vai investir ou não nesse fundo. Eu sempre trago também a tabela de rentabilidade lá do TradingView, onde a gente padroniza essa aferição da rentabilidade de forma que a gente possa comparar com outros fundos, seja do mesmo segmento ou seja de outros segmentos. E aqui a gente tem que o KNR11, desde 1º de dezembro de 2010 até hoje, rendeu aí cerca de 231,45%. A gente pode ver aqui que o IFIX veio depois desse fundo, e desde o início do IFIX, o IFIX rendeu apenas 95,37%. O retorno médio desse fundo, se a gente pegar esses retorno acumulado aqui de 231,45%, é de 10,6% ao ano. Lembra que eu falei que fundos que rendem acima de 10% ao ano são bons fundos, né, em termos de rentabilidade, sem entrar ali no mérito das suas operações em si, mas um resultado de 10% ao ano para fundos imobiliários é um resultado bem relevante. Temos fundos que performam um pouco mais acima disso, mas temos muitos fundos que performam bem abaixo disso. Então dá para usar ali como uma régua de rentabilidade. Isso não quer dizer que não deve investir em fundos que tenha um histórico de rendimento inferior a isso, mas entender o contexto,
utilizando essa régua como parâmetro para você saber se o fundo entregou uma rentabilidade boa ou não. Se a gente descontar a inflação, a gente tem um retorno real aí de IPCA mais 4,3% ao ano. Ou seja, se a gente desconta a inflação, a gente ainda tem um retorno real desse fundo. Apesar dele não chegar ali no IPCA mais 6, que é digamos ali, um ótimo parâmetro de rentabilidade real de um fundo, mas só de estar entregando acima do IPCA mostra que ele entregou um retorno real para o seu cotista aí no longo prazo. Tá bom? Lembrando que esse gráfico aqui é do TradingView. Mas me conta aí, você investe no KNR11? Nesse último mês a gente não teve muitas atualizações, então eu aproveitei para falar um pouquinho do portfólio do fundo e também gostaria de responder as dúvidas de vocês aí nos comentários. Deixe um comentário com dúvida aí, se você não tiver dúvida, então deixe um comentário com um feedback para ajudar a gente. Comentar ajuda no engajamento do vídeo, ajuda a entregar para mais pessoas e não esquece de deixar também aquele like. Acessa aí a playlist Haddad FIIs para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e conhecer mais sobre alguns outros fundos imobiliários. Te desejo bons estudos e te vejo no próximo vídeo.